Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do Santo e Bom Espírito. Jesus cura 10 leprosos. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram o seu nome: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-lo, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Somente daqui. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Essa passagem aqui conta a história de 10 leprosos que vão até Jesus Cristo e são curados. Mas apenas um deles retorna para glorificar a Deus, né, irmãos? Para agradecer. Isso nos mostra que muitas pessoas irão até Jesus Cristo, né, irmãos? Muitas pessoas serão curadas, muitas pessoas terão experiências. Quantos não vão dizer naquele dia: sabe, mas eu não curei em teu nome, eu não fiz milagre em teu nome, né? Eu não operei maravilha em teu nome. E Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Né, irmãos? Então é preciso de muito mais do que simplesmente ir até Jesus Cristo. É preciso que verdadeiramente, irmãos, nós sejamos tocados por Deus para irmos até Jesus Cristo, entendendo a nossa condição miserável em que nos encontramos. E nessa passagem aqui, irmãos, Jesus está a caminho de Jerusalém, né, irmãos? E indo para Jerusalém, Jesus Cristo não precisava passar por essa divisa aqui. Jesus Cristo poderia fazer outros caminhos, né, irmãos? Muitas pessoas poderiam dizer para Jesus: não, Jesus, esse não é um bom caminho, Jesus. Você devia ir pelo outro caminho. Para ir para Jerusalém, Jesus, você precisa ir por um outro caminho. Esse caminho aqui não é um caminho bom. Né, irmãos? Quantas vezes, irmãos, na nossa vida, nós achamos que os caminhos que Jesus Cristo toma na nossa vida não são bons. Achamos que Deus deveria tomar um caminho melhor. Né, irmãos? Quantas vezes, diante das circunstâncias, nós achamos que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente acha que deveria acontecer. Mas o fato é, irmãos, que Jesus Cristo sabe qual que é o melhor caminho para determinadas circunstâncias, para determinada situação, para determinado problema. Este era o caminho que Jesus Cristo precisava percorrer para salvar apenas este um leproso. 10 foram curados, mas apenas um foi curado de corpo e alma. Glória a Deus. Né, irmãos? Deus sabe o meio que nós precisamos passar para que nós venhamos a ser alcançados por Ele. Deus sabe, irmãos, o que Ele precisa fazer para que verdadeiramente nós sejamos tocados por Ele. Deus tem os seus meios, Deus tem as suas maneiras. Né, irmãos? E essa passagem é uma passagem muito interessante, que ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Ao mesmo tempo que eles vão até Jesus Cristo, eles não se aproximam de Jesus Cristo. Né, irmãos? A lepra, uma doença contagiosa, fazia com que essas pessoas não pudessem se aproximar de uma pessoa saudável.
Então, ao mesmo tempo que eles queriam ir até Jesus Cristo, né, irmãos, eles manteram uma determinada distância. Né, irmãos, a Bíblia retrata o pecado como lepra. O pecado, irmãos, ele nos afasta de Deus. O pecado, irmãos, faz com que nós venhamos a manter uma distância enorme de Deus. Não podemos estar com Deus, né, irmãos, nessa condição de pecado. E é preciso, irmãos, que venhamos a entender a nossa condição de pecado, para que venhamos a ir ao encontro do Salvador, Jesus Cristo. Você não consegue enxergar Jesus Cristo como um Salvador se você não entende a sua condição de leproso pecador. Sabe, irmãos, você não consegue entender quão grandioso Jesus Cristo é, né, irmão? Você não consegue entender a dimensão daquilo que Jesus Cristo é, quando você não entende, irmãos, o quão perdido você está e o quanto você não pode fazer nada por si mesmo para poder se salvar. E quando você não entende, irmãos, o efeito do pecado na sua vida, quando você não entende, irmãos, o que significou o pecado ter entrado na terra, sabe, irmãos, você simplesmente vai até Jesus Cristo. Você pode ir até Jesus Cristo para buscar uma cura física, né, irmãos, para buscar uma solução de um problema, mas você nunca consegue ir até Jesus Cristo, né, irmãos, para verdadeiramente ser salvo, porque está perdido, porque está condenado, né, irmãos? E eles ficaram a uma certa distância, e o que vai acontecer é, então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Né, irmãos, quantas vezes nós vemos crentes pedindo misericórdia para Deus? Quantas vezes nós vemos crentes, irmãos, recorrendo a Deus no momento da sua dificuldade, no momento da sua luta, no momento da sua enfermidade, né, irmãos, no momento do seu prejuízo financeiro? Quantas vezes, irmãos, nós vemos crentes dizendo: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Mas são poucos os crentes, irmãos, que conseguem dizer: Jesus, Mestre, tem piedade de nós, né, irmãos, porque se enxergam necessitados de alma. São poucos os crentes, irmãos, que conseguem pronunciar essas palavras, porque enxergam que estão numa condição espiritual miserável e precisam de um Salvador. Sabe, os 10 leprosos estavam falando a mesma coisa, mas um deles enxergava, irmãos, que precisava de muito mais do que simplesmente uma cura física. Um deles enxergava que precisava de uma cura espiritual. Glória a Deus, Senhor. E hoje em dia, irmãos, nós nos encontramos, a igreja se encontra numa condição tão caída e tão perdida, sabe, que as pessoas só querem uma cura física, né, irmãos? As pessoas só querem uma solução de um problema material, né, irmãos? Se você falar sobre uma cura espiritual, né, irmãos, as pessoas acham que elas estão perdendo tempo com a palavra, e o que elas precisam é de uma cura física. Né, irmãos, quem dera que o nosso problema fosse um problema, né, irmãos, de saúde. Quem dera que esse fosse o nosso problema. Quem dera que o nosso problema fosse a casa própria. Quem dera se o nosso problema fosse o carro, né, irmãos, ou problema de prejuízo material. Quem dera se esse fosse o nosso problema. Sabe, irmãos, o nosso problema é que nós estamos caminhando para o inferno. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. Nosso problema, irmãos, é que nós precisamos entender, né, irmãos, que o nosso problema espiritual é muito mais grave do que qualquer enfermidade que você possa ter nessa terra. Ainda que seja uma enfermidade como a lepra, né, irmãos, que começa a cair os pedaços do corpo, começa a cair o nariz, começa a cair a orelha, começa a formar feridas por todo o corpo, começa a vazar pus para tudo que é lado, né, irmãos? Ainda que esse fosse o nosso problema espiritual é muito mais grave que esse. Né, irmãos? Então, não basta apenas a gente dizer: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Não basta apenas dizer: ó Jesus, eu quero ser curado. Jesus, ó Jesus, vem ao meu encontro. Jesus, porque eu estou enfermo. Jesus, vem ao meu encontro porque eu tive esse prejuízo aqui material. Jesus, vem ao meu encontro porque eu estou passando por essa circunstância ruim.
Não, irmãos, é preciso que nós venhamos dizer: Jesus me salva, porque eu sou um pecador e não posso me salvar através de mim mesmo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é preciso que esse tenha piedade de nós, ele seja profundo, irmãos. É preciso que ele esteja ligado principalmente às coisas espirituais. Glória a Deus. Né, irmãos, porque se a gente, ainda que não for curado, ainda que o problema financeiro não for solucionado, ainda que as circunstâncias não venham, sabe, irmãos, mas se nós formos até Jesus Cristo pedindo misericórdia pela nossa condição miserável de pecador, nós seremos salvos. Glória a Deus. Mas se nós estamos buscando apenas a cura da enfermidade, se nós estamos buscando apenas a solução do problema e não enxergamos a gravidade do efeito do pecado no homem, sabe, irmãos, ainda que todos os problemas materiais sejam solucionados, ainda que você fique com a saúde física de uma criança, sabe, há uma eternidade perdida depois no inferno. Né, irmãos? Porque a cura, ela tem que ser de alma e não apenas física. E é isso que nós enxergamos nessa passagem, irmãos: 10 leprosos sendo curados, mas apenas um enxergando a gravidade do que precisava ser curado. Santo Senhor. Né, irmãos? E ao vê-lo, ordenou-lhes, né? Jesus vai ordenar para eles: ó, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Jesus dá uma ordem para eles: ó, vão e mostrem-se ao sacerdote. Né, irmãos? Porque era o sacerdote que iria dizer se eles estavam curados ou não. Eles precisavam se mostrar para o sacerdote. Se eles fossem se mostrar para o sacerdote e tivessem uma feridinha pequenininha, uma feridinha aqui no braço aqui, não, você ainda é leproso. Você ainda não pode estar junto com as pessoas. Você tem que ficar lá junto. Não, mas é só uma feridinha pequenininha. Não importa. Você ainda é leproso. Era o sacerdote que ia dizer, irmãos, se eles estavam curados ou não. Né? E é muito interessante porque os leprosos não disseram: mas Jesus, primeiro você tem que nos curar. Depois a gente vai lá se mostrar ao sacerdote. Mas primeiro você tem que nos curar. Irmãos, eles não falaram isso, né? Jesus mandou eles se mostrarem ao sacerdote, mas eles ainda estavam leprosos. Quantas vezes, irmãos, os crentes estão dizendo para Jesus: não, Jesus, eu vou fazer o que você quer, Jesus, mas primeiro realiza o meu sonho, realiza o meu projeto, realiza a minha vontade. Não, Jesus, eu vou te obedecer, Jesus, eu vou te obedecer, eu vou ser um servo fiel, eu vou fazer a tua vontade, mas Jesus, faz a obra, faz o milagre. Sabe, liberta, né? Entra com a providência. Aí eu prometo, Jesus, que eu vou caminhar, eu vou te servir, eu vou fazer a tua vontade. Né, irmãos? Os crentes precisam aprender que não se barganha com Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmão? Você não troca pecado, né, irmãos, para caminhar com Deus. Glória a Deus. Né? Você não troca pecado por dom. Né? Quer trocar um pecado por um dom? Você não troca pecado com Deus. Você não barganha com Deus. Sabe, a gente não tem nada para dar para Deus. Tudo aquilo que a gente tem, a gente recebeu por graça. Glória a Deus. Né, irmãos? E não tem com o que barganhar, não tem como a gente exigir nada de Deus. Santo Senhor. E eles não estão aqui falando: me cura primeiro, que depois eu vou me mostrar para o sacerdote. Não, irmãos, eles obedeceram. E quando eles obedeceram, o que aconteceu? Enquanto eles estavam caminhando para se mostrar para o sacerdote, foram purificados. Santo Senhor. Né, irmãos? Milagrosamente foram purificados. Nenhum deles vai dizer: puxa vida, olha só que coincidência. Acabamos de falar com Jesus Cristo. Jesus Cristo mandou a gente se mostrar para o sacerdote e a gente foi curado. Eu acho que foi uma coincidência, mas eu acho que não foi Jesus que curou, não. Acho que foi uma coincidência. Quantas vezes, irmãos, Deus está operando na vida dos crentes, Deus está trabalhando, Deus está movendo, e as pessoas acham que as coisas estão acontecendo por coincidência. As pessoas acham que as coisas estão acontecendo ao acaso. As pessoas acham que as coisas estão acontecendo por sorte. Né, irmãos? Pelo destino. Não, irmãos, na vida do crente, irmãos, não tem acaso, não tem sorte.
não tem destino. Né, irmão? Na vida do crente, o que você tem é Deus trabalhando, é Deus movendo, é Deus agindo. Não havia como dizer, irmãos, que eles estavam leprosos até aquele momento, e de repente, quando Jesus Cristo falou, eles foram purificados, e não foi Jesus. Né, irmãos? É lógico que eles sabiam que foi Jesus, mas hoje os crentes não sabem. Hoje os crentes acham que o milagre aconteceu, sabe, por causa da capacidade deles, que eles foram muito inteligentes. É por causa do outro lá que ajudou, né, irmãos? É por causa daquilo, por causa daquilo outro. Né, irmãos? Não. Quando alguma providência vem na vida do crente, irmãos, é porque Deus operou, é porque Deus trabalhou, glória a Deus, é porque Deus fez. Da mesma maneira que esses leprosos aqui não poderiam dizer que foi simplesmente uma coincidência, né, irmãos? Mas o que vai acontecer depois é que um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. Santo Senhor. Né, irmãos? Os 10 foram curados, mas um deles, irmãos, quando ele viu que ele foi curado, sabe, irmãos, aquilo mexeu com ele. Ele falou: não, eu preciso voltar e preciso agradecer a Deus, preciso voltar, preciso louvar a Deus. Ele não ficou perguntando para os outros se os outros iam voltar, né, irmãos? Ele não ficou: mas vocês vão voltar? Vocês não acham que a gente devia voltar? Não, eu não vou voltar não. Eu preciso retomar minha vida, eu tenho pressa para retomar minha vida. Eu preciso reaver o tempo perdido, né? Eu preciso encontrar minha família o mais rápido possível. Eu preciso reaver o meu emprego o mais rápido possível. Eu já perdi muito tempo. Eu não tenho tempo para voltar para agradecer não. Santo Senhor. Né, irmãos? Mas esse leproso aqui, irmãos, ele não viu possibilidade de simplesmente seguir em frente e fingir que não precisava agradecer. Ele voltou, irmãos, ele voltou, e quando ele teve o seu coração movido por Deus, irmãos, mediante a obra que Deus havia feito na vida dele, ele começou a transbordar em adoração, né, irmãos? Louvando a Deus em alta voz. Ele não estava com vergonha, ele não estava louvando a Deus com timidez, não, mas estava louvando a Deus em alta voz. Glória a Deus. Quantos crentes, irmãos, eles vêm na igreja e congregam firme até buscando a cura, buscando a solução do problema. Quando a cura vem, quando a solução dos problemas vem, eles simplesmente somem. Não tem mais tempo para vir agradecer não tem mais tempo para caminhar com Deus não. Agora eles precisam seguir com a sua vida para frente. Agora eles têm outras prioridades. Agora eles precisam realizar os seus sonhos, seus projetos. Não tem mais tempo para ficar vindo na igreja não. Quando aparecer a próxima doença, ele volta. Santo Senhor. Né, irmãos? E ainda o texto bíblico continua: e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Ele ainda se prostrou com o rosto em terra e muito agradeceu a Jesus Cristo. Né, irmãos? Quando ele teve o seu coração movido por Deus, irmãos, aquilo transbordou em adoração. Glória a Deus, Senhor. Quantos crentes, irmãos, eles simplesmente não adoram a Deus, sabe? Deus opera na vida deles e eles agem com Deus, com Jesus Cristo, como se fosse o colega deles lá do serviço. Santo Senhor. Né, irmãos? Eles não têm reverência. Sabe, irmãos, eles não se humilham na presença de Deus, eles não têm uma verdadeiro temor, uma verdadeira, irmãos, adoração. Não, irmãos, eles acham que Jesus Cristo é o coleguinha deles. Esse leproso aqui, irmãos, quando ele volta a Jesus Cristo, ele não volta a Jesus Cristo pedindo mais um milagre, pedindo mais uma obra. Ele não vai voltar até Jesus Cristo dizendo para Jesus: não, Jesus, eu fui curado, Jesus, isso foi uma obra maravilhosa. Jesus, se você tem poder para me curar, eu só vou te pedir mais uma coisa: prepara agora a minha casa própria, né, para a bênção ficar completa, né? Prepara agora, Jesus, sua casa própria. Jesus, eu já estou curado, Jesus, você já fez essa obra maravilhosa, eu só estou te pedindo agora a casa própria. Não, irmãos, ele não foi até Jesus Cristo para pedir mais nada, irmãos. Ele foi até Jesus Cristo transbordando em adoração. Glória a Deus, Senhor. Mas os crentes hoje, irmãos, não importa quanta obra Deus opere na vida deles. Os crentes hoje, não importa, irmãos, quanto
Deus tenha feito de milagre na vida deles. Eles sempre querem mais um milagre. Eles sempre querem mais uma obra. Né, irmãos? Eles sempre querem que Deus faça mais alguma coisa. Nunca é o suficiente aquilo que Deus faz. Glória a Deus. Né, irmãos? Porque na nossa vida, irmãos, essa vida é uma vida de prova, é uma vida de luta, é uma vida de dificuldade. Né, irmãos? E o quanto que Deus já não operou na nossa vida, o quanto Deus já não trabalhou no nosso coração. Glória a Deus. Né, irmãos? Quanto milagre Deus já não fez no decorrer da nossa vida. Será que nós já não deveríamos estar transbordando em adoração? Independente se diante dessa prova agora a gente vai receber um milagre ou não. Será que não era para a gente estar transbordando em adoração? Será que não era para estar glorificando a Ele em alta voz? Será que não era para nós já estarmos nos sentindo plenos, realizados e tranquilos, independente daquilo que vem acontecendo na nossa vida? Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E a resposta é sim. Né, irmãos? Sim, deveríamos estar como esse leproso aqui. Porque Deus não apenas realizou muitas obras na nossa vida, Deus não apenas fez muitos milagres na nossa vida, mas Ele também moveu o nosso coração. Glória a Deus. Né, irmãos? E Jesus vai dizer, então Jesus questionou, não foram purificados todos os 10? Né, irmãos? Os 10 leprosos foram curados. Jesus está fazendo a pergunta, será que teve algum deles que não foi curado? Por isso que eles demonstraram essa ingratidão? Sabe, irmãos, é lógico que não todos eles foram curados. Santo, Será que tem alguém que pode dizer que Deus nunca fez nada na vida dele? Para que ele não venha glorificar a Deus? Será que tem alguém que possa dizer que Deus nunca operou nada, que tudo foi a sorte, tudo foi ao acaso? Será que tem alguém que pode dizer que nunca viu a mão de Deus trabalhar na sua vida, para que não sinta o desejo de adorar a Deus? Será que existe alguém? Jesus vai falar, onde se encontram os outros 9? Né, irmãos? Onde estão muitos dos crentes que disseram que Deus operou na vida deles? Onde eles estão? Quantos não estão adorando? Quantos não abandonaram a Deus? Quantos não têm comprometimento com Deus? Quantos irmãos vão congregar se der, se sobrar tempo na sua agenda? Sabe, irmãos, onde estão aqueles que receberam muitas obras e muitos milagres de Deus? Onde eles estão? Né, irmãos? Quantos estão preocupados com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida? Jesus vai dizer, não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Né, irmãos? No meio daqueles 10 leprosos ali, haviam judeus ali. Judeus receberam a lei de Deus. Eles conheciam mais a Deus. Sabe, os judeus leprosos não voltaram para agradecer, e um samaritano, né, que era um pagão, esse voltou para agradecer? Como é que pode? Né, irmãos, quantas vezes a gente fala a mesma coisa, poxa, mas essa pessoa congregava firme, recebeu um milagre, agora não congrega mais? Depois de tudo que ouviu, depois de tudo que aprendeu, depois de tantas pregações, depois de tanta exortação, depois de tanto que recebeu, agora não congrega mais? Agora não busca mais a Deus? Não sente a necessidade de adorar a Deus? Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, quantas vezes é mais fácil Deus mover o coração, né, de alguém que não congrega, do que mover o coração de alguém que congrega? Santo Senhor. Né? E Jesus vai dizer, então Jesus declarou-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Santo Senhor. Né, irmãos, nós precisamos dessa fé salvífica. Não adianta ter essa fé que a gente vê dentro das igrejas, a fé de que o milagre vai acontecer, a fé de que a solução do problema vai acontecer, né, irmãos? A fé de que que vai alcançar casa própria. Não, essa fé aí os ímpios lá do mundo também tem. Os ímpios lá do mundo também tem essa fé de que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bom, né, que os problemas vão ser solucionados, que se está enfermo vai ser curado. Sabe, essa fé todo mundo tem. Nós precisamos da verdadeira fé
que é um dom de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, pela fé sois salvos, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos que Deus nos dê o dom da fé, esse verdadeiro dom, para que nós não venhamos simplesmente buscar a Deus, irmãos, nos momentos de dificuldade nessa terra, para que nós venhamos a buscar a Ele, irmãos, enxergando que Ele é o Salvador para a nossa alma. É essa fé que nós precisamos, irmãos. Glória a Deus. Né? E se a gente for olhar pelas estatísticas aqui, irmãos, de cada 10, é só um que tem. Né, irmãos? Então, se de cada 10 é só um que tem, sabe, há uma grande chance de muitos acharem que tem e não tem. Santo Senhor. Né, irmãos? Porque são as circunstâncias, irmãos, que mostram aquilo que o crente verdadeiramente é. Quantas pessoas, irmãos, não pareciam crentes? Quantas pessoas não pareciam fervorosas? Quantas pessoas, irmãos, não demonstravam que possuíam uma verdadeira fé, mas diante das circunstâncias sua fé desfaleceu. Diante do problema, sua fé se esvaiu. Quantos, irmãos, quantos pareciam tão consagrados e tão revestidos, mas diante das circunstâncias, cadê a fé? Era apenas algo teórico. Né, irmãos, que a nossa fé, irmãos, não venha a ser apenas uma fé teórica, mas que a nossa fé venha a ser uma fé verdadeira. E é preciso, irmãos, que nós estejamos orando todo santo dia para Deus. Senhor, coloque em mim a verdadeira fé. Que, Senhor, que a minha fé não desfaleça mediante as circunstâncias. Salva-me, Senhor. Sabe, irmãos, é preciso que nós estejamos orando a Deus por essa fé. Né? E essa fé foi aquela que salvou o leproso, o único leproso que voltou para agradecer. Né, irmãos, é somente essa fé que Deus que tem que nos dar, que pode nos salvar, irmãos. Glória a Deus, que ela possa nos mover, irmãos, que ela possa nos transformar e que ela possa nos guiar cada dia mais e mais para as coisas de Deus nessa terra. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.